Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube. Hoje para nós falarmos um pouquinho sobre uma colocação do ministro da Economia que mostra o quanto pessoas que se dizem responsáveis ou líderes, quando o assunto é economia e agronegócio, estão tão despreparados no Brasil. O ministro Paulo Guedes veio a público fazer uma afirmação que o Brasil é o maior latifundiário do mundo. Mas o ministro Paulo Guedes não faz ideia da infeliz colocação que ele fez. O ministro Paulo Guedes não faz ideia de como está funcionando o agro no Brasil. Ele vive de uma ilusão de afirmações que não são reais a partir de uma exportação recorde e de um faturamento recorde. Claro, para o país é muito bom. Quanto mais ele exporta, mais ele arrecada. Mas o despreparo das pessoas que são colocadas no Ministério da Economia e também no Ministério da Agricultura nos últimos anos é absurdo. Pessoas despreparadas, sem conhecimento, sem conteúdo quando o assunto é agronegócio. A infeliz colocação do ministro Paulo Guedes mostra que ele não sabe, ele não tem ideia, ele não faz uso real sobre as informações verdadeiras e as fake news que se falam hoje quando o assunto é agronegócio. Falar em balança comercial, superávit, para mim não quer dizer nada. Pessoas que partem de um raciocínio pequeno e de uma afirmação tão pequena falando em superávit, não quer dizer nada quando o assunto é agronegócio. Precisamos separar os interesses do país e os interesses do agronegócio em si. Quando a gente fala em país, a arrecadação é muito boa, quanto mais exportação, mais se arrecada. Mas quando nós falamos em agronegócio, nós temos que entender que o agronegócio ele é composto da soja, do milho, do trigo, do arroz, da mandioca, da ovinocultura, da bovinocultura, da suinocultura, da avicultura, do setor de hortaliças, da agricultura familiar. Agronegócio é tudo. E o ministro Paulo Guedes falar com aquela entonação que o Brasil é o maior latifundiário do mundo, eu crio dúvidas sobre essa fala, sobre essa afirmação. Distribuir títulos agrários não muda o cenário que nós estamos vivendo. E o ministro Paulo Guedes diz que vai ser distribuído mais de 200 mil títulos agrários pelo Brasil. De que adianta distribuir títulos agrários? Oficializar uma terra? De que adianta oficializar uma terra se eu não dou suporte para esse produtor rural que ganhou esse título produzir, se sustentar, se desenvolver e garantir a permanência dele, em primeiro lugar, e da sua família dentro desta terra que ele recebeu o título? Ministro Paulo Guedes, nós precisamos mudar esse conceito de agronegócio no Brasil. Nós precisamos parar com essa ilusão, com essa falsidade, com essa mentira. Porque distribuir títulos e exportação recorde ou balança comercial, isso serve para nós fazermos um marketing político, um marketing eleitoreiro, serve para nós desenvolver a figura de uma pessoa, mas não condiz com a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Precisamos mudar o pensamento e a atitude. Distribuir mais de 200 mil títulos agrários no Brasil, seria interessante se essas pessoas que receberem os títulos agrários, principalmente porque são pequenos e médios produtores, tivessem acesso à informação, à assistência técnica, ao melhoramento e análise de solo, para que pudessem produzir mais. Mas mais do que isso, tivessem a certeza da comercialização. Porque distribuir títulos agrários para as pessoas, o proprietário poder produzir naquela terra, nós estamos falando em plano safra, crédito de custeio. E quando nós falamos em crédito de custeio e produção, nós precisamos garantir a comercialização para que esse produtor não acabe nesse endividamento absurdo, impagável que o produtor rural brasileiro vive e que está no esquecimento de todos. Em Brasília, ninguém fala sobre isso. Vivem dessa ilusão e dessa falsidade, das fake news, de que o agronegócio brasileiro vai muito bem.
Quando a gente fala em agro, quero deixar bem claro que soja, milho e carne bovina, o agro não é somente essas culturas e essas cadeias produtivas. O agronegócio é muito mais. E hoje a China, já dando sinais de que o Brasil não é mais tão interessante, já começa a criar um ciclone dentro do Brasil. Nem está mudando os ventos, tá? Formando um ciclone dentro do Brasil porque ela, a China, inflacionou todas as cadeias produtivas praticamente no Brasil. Todas que eu digo, né? As que são a referência para os leigos, soja, milho e carne bovina. Carne suína, a China já praticamente abandonou. O caos que o Brasil está vivendo é impressionante. Dá pena de ver a situação do suinocultor brasileiro. A bovinocultura inflacionada, o preço da arroba, 80% dos frigoríficos que não vendem para a China estão fechando no vermelho porque não conseguem atingir um preço comercial de arroba, de venda, para pagar a matéria-prima no campo. O Brasil, se nós pararmos para ver hoje, em termos de agronegócio, mostra que nós somos limitados de pensamento, de atitude, de coerência, de entendimento. E nós precisamos mudar isso. Só distribuir títulos agrários não muda a realidade do agronegócio brasileiro. Nós temos que levar, principalmente para o pequeno e médio produtor, condições para que ele, a partir da posse da terra, da legalidade da posse da terra, ele possa ter acesso a crédito para produzir, tornar aquela terra produtiva e, mais do que isso, garantir a ele condições de comercializar esta terra e, sendo assim, cumprir com seus compromissos e fazer com que esse ciclo produtivo se complete e se torne viável para todos, e não somente entregar um título para que esse produtor, sem acesso a crédito, sem acesso à informação, sem acesso à assistência técnica, tenha condições apenas de ter em posse o título para poder fazer da sua terra um negócio e vendê-la. Aí sim para grandes latifundiários. Certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.